Fala pessoal, aqui é Abner do canal Devoluta. Hoje a gente está iniciando o nosso primeiro vídeo sobre MS Project, essa ferramenta que o pessoal pediu bastante o curso dela aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos de cronograma e conhecer um pouco mais do MS Project. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, então vamos começar com nossa primeira aula de MS Project aqui do canal. E para essa aula eu separei 7 tópicos para a gente entender melhor esses conceitos básicos, né, de cronograma e do MS Project. E essa aula está dividida da seguinte maneira. Primeiro a gente vai ver o que é essa ferramenta, né, e para que ela serve. O que é uma EAP ou WBS, como a gente quiser chamar, e como a gente gera, a partir dessa EAP, como é que a gente identifica os marcos de projeto, as tarefas de resumo e as tarefas. Tá? Vamos falar também sobre a duração das atividades, quais tipos de duração que o MS Project aceita e como elas são inseridas, os vínculos entre as tarefas, que é uma coisa muito importante, que vai ser como a gente define a lógica do nosso projeto. A gente vai falar como que o MS Project interpreta esses recursos, né? Quais são os recursos que o MS Project aceita, quais os recursos que a gente pode atrelar à atividade e a gente pode gerenciar ao longo do tempo. Depois a gente vai dar uma olhada um pouco mais na ferramenta em si. Vamos abrir ela aqui junto, vamos olhar como funciona essa interface, né, da própria ferramenta. Vamos entender um pouco mais sobre ela. E por fim, como a gente sempre faz, vamos falar um pouco mais sobre os conteúdos de MS Project aqui do Evoluta. Tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O que é o MS Project? Tá? O que é essa ferramenta? O MS Project é uma ferramenta da Microsoft que tem como objetivo auxiliar o planejamento e o controle do seu projeto. Tá? É basicamente uma ferramenta onde a gente vai controlar alguns aspectos do projeto. Os principais são eles. O cronograma, né? Onde a gente vai pegar as tarefas e vai colocar numa linha do tempo. Então, a gente vai controlar esse cronograma, vai criar, planejar e gerenciar esse cronograma. E também a gente vai conseguir atrelar essas atividades a recursos. Então, a gente também vai conseguir controlar e gerenciar os recursos, alguns dos recursos do projeto. Então, para isso que o MS Project serve, é esse o objetivo. O que a gente pode fazer com ele? Né? Criar cronogramas com bom nível de detalhe, gerenciar, como eu já disse, gerenciar as tarefas, os custos e os recursos do trabalho. A gente pode usar a própria ferramenta para gerar relatórios que vão servir de informações e dados para o nosso projeto. Então a gente consegue monitorar e controlar o andamento do nosso projeto nessa ferramenta. Entre outras coisas, né? Que tem mais descrições aqui, mas é basicamente isso que o MS Project consegue fazer. Tá? Entenderam, pessoal? Beleza. Agora a gente vai entrar um pouco mais na parte dos conceitos que eu disse, que vão auxiliar a gente a criar o cronograma, né? Esses conceitos e definições que eu vou passar para vocês agora são muito importantes para a gente conseguir montar e gerenciar o nosso cronograma. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é essa EAP e a WBS. A criação da EAP e da WBS são processos de trabalho de uma área de conhecimento de escopo. Para quem não está familiarizado com isso tudo, a gente tem um curso sobre gestão de projetos em andamento no nosso canal. Então fique de olho, eu acho que o próximo vídeo desse curso é sobre gerenciamento do escopo. A gente vai olhar mais detalhes desse processo de trabalho de criação da EAP e da WBS. Mas aqui também a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu acho que todo cronograma precisa nascer de uma EAP. Tá? Mas o que é essa sigla EAP? O que é essa WBS? Bom, EAP significa Estrutura Analítica do Projeto, ou o termo em inglês WBS vai significar Work Breakdown Structure. Os dois significam a mesma coisa, tá? Que são processos de subdivisão das entregas de trabalho do projeto
em componentes menores que serão capazes de ser melhor gerenciados. Tá? Então, basicamente, é você pegar os objetivos, entender o escopo do seu trabalho e dividir ele ao máximo, subdividir ele ao máximo, detalhar ao máximo, ao ponto de você ter as tarefas mais básicas que vão gerar o resultado, os objetivos esperados para aquele projeto. Ficou meio complexo? Não tem problema não, vamos explicar um pouco melhor. Então, vamos considerar, para a gente entender um pouco melhor sobre SAP, um exemplo da reforma de uma casa. Então, nosso projeto é a reforma de uma casa. Bem genérico, né? Então, pensa comigo, o que é que a gente precisa entregar nessa reforma dessa casa? Então, quais são os nossos objetivos? Nosso objetivo é trocar o encanamento dessa casa e repintar a cozinha. Tá vendo como é que a gente já está detalhando um pouco mais o que precisa ser feito? Então, se chegar para mim e falar, eu preciso reformar minha casa. Tá bom, mas o que precisa ser reformado na sua casa? A gente começa a gerar os objetivos, né? Que é o quê? Trocar o encanamento e repintar a casa, certo? A partir desses objetivos, a gente vai começar a gerar os grupos de trabalho, que são o quê? O que precisa ser feito para eu atingir os objetivos? Então, nesse exemplo aqui, vou citar alguns grupos de trabalho que são possíveis para atingir esses objetivos. Por exemplo, a contratação, né? Eu não vou ser o cara que vai meter a mão na obra, até porque eu nem entendo sobre troca de encanamento e sobre pintura. Então, a gente precisa contratar essas empresas. Então, a gente quer gerenciar essas empresas, né? Então, a gente vai ser os grupos de trabalho de encanamento e os grupos de trabalho de pintura, porque a gente quer entender quais são as etapas, qual é o escopo que essa empresa vai fazer e quando que ela vai entregar cada etapa desse escopo. E, por fim, vamos ver quais são os trabalhos que precisam ser feitos para encerrar esse projeto. Então, pessoal, bem simples. A gente tem o nosso projeto, definimos os objetivos do projeto. A partir daqueles objetivos, vamos gerar os grupos de trabalho. Até aí, tranquilo. Beleza. Outra forma da gente desenhar isso, e ainda continuar no nosso detalhamento, né? Lembre-se, né? Nosso objetivo com a EAP é subdividir o trabalho até que ele seja facilmente gerenciado. Se a gente voltar aqui e olhar os grupos de trabalho, contratação. O que está dentro de contratação? Quais atividades que a gente vai fazer de contratação? Então, a gente ainda não sabe. A gente chegou nos grupos de trabalho, a gente já definiu os grupos de trabalho, que já é um passo muito importante, mas agora a gente precisa detalhar um pouco mais. Então, é isso que a EAP vai fazer. Então, a gente vai, dessa forma gráfica aqui, ou no organograma, como vocês querem chamar, a gente começa com o nosso projeto, define os nossos grupos de trabalho, e a partir daqueles grupos de trabalho, a gente vai ver quais tarefas estão inseridas dentro daquele grupo de trabalho. Beleza? Então, a gente começou, por exemplo, no nosso grupo de trabalho de contratação. Como é que a gente vai fazer para contratar uma empresa? Então, a gente precisa começar com a atividade de orçamentos, né? A gente precisa olhar no mercado, ver qual tipo de empresa que realiza esse trabalho, né? Vamos pegar os orçamentos, né? Normalmente a empresa pede de 2 a 3 orçamentos para ter uma ideia de preço, para ter ideia de qualidade, né? A partir desse orçamento, a gente vai ter o contrato, né? Porque eu defini uma empresa, né? Agora eu tenho que eu tenho que trabalhar o contrato com essa empresa, definir os termos e condições desse contrato, quando, né? O cronograma e tudo mais. Bom, o que eu quero que fique claro para vocês é que dentro dessa EAP é onde a gente está pegando o trabalho que precisa ser executado e detalhando esse trabalho em atividades. Então, foi exatamente o que a gente fez aqui. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante vocês saberem dentro do Project, a gente vai conseguir gerar os tipos de visualizações desses gráficos, assim, tipo de organograma, né? Mas o Project lê essas atividades e essa WBS, esse EAP, através de numeração. Então, como funciona isso? No Project, os nossos grupos de trabalho, né? Os nossos níveis mais altos, né, que definem os grupos de atividade que vão ter nesse projeto, são de numerações de números inteiros. Então, no nosso exemplo aqui, a contratação, o encanamento, pintura e a finalização, que são os grupos, são os números inteiros.
as atividades dentro desses grupos, elas terão números consequentes do número inteiro. Então, por exemplo, na pintura, a gente tem a numeração, as atividades do grupo de pintura vão ter a numeração 3.1, 3.2, 3.3. E assim como se você tiver um grupo de atividade mais complexo, por exemplo, dentro da pintura, você tem outro grupo de atividade, né, que vão ter outras atividades lá dentro, a gente vai dar continuidade na numeração. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na pintura 1 é também um grupo de trabalho. Então, a próxima atividade vai ser o quê? 3.1.1. Se tiver mais de uma atividade, 3.1.2. E assim vai. Eu já vi, por exemplo, projetos que têm inúmeras subdivisões, vai do que ficar mais fácil e detalhado para entregar o seu projeto. Então, é assim que o Project vê essa EAP. Ela tem que ser numerada. Então, quando a gente for colocar as atividades em sequência, descrever o nosso escopo dentro do Project, a gente também precisa, para que ele seja conectado com essa WBS, seja organizado, né, na EAP, a gente precisa dessa numeração. Tá claro até aqui, pessoal? Beleza. Então, agora eu quero... o Project considera, né? Tem uma coisa, na verdade, no Project que é muito importante, que a gente chama de marco de um projeto. Tá? O que é esse marco de um projeto? Eu deixei aqui na nossa EAP, toda vez que eu concluo uma grande entrega, como, por exemplo, a contratação é uma coisa grande. Então, quando eu tenho a finalização dessa contratação, eu posso dizer que isso é um marco. Eu atingi uma coisa grande no meu projeto, atingir um dos objetivos, um dos grupos de trabalho principal do meu projeto. Então, esse é o marco do projeto. Tá? Os grupos de trabalho, né, o azul mais escuro, o nível mais alto da nossa cadeia aqui da ERP, são chamadas de tarefas resumos. E, consequentemente, as tarefas abaixo dele, os itens abaixo dentro do grupo, né, o nível mais detalhado de atividade, o nível mais baixo de atividade, é chamado de tarefa. Então, a gente viu aí, relembrando, né? Contratação concluída é o nosso marco. Os níveis de grupo de trabalho são os nossos tarefas resumos e as atividades são as nossas tarefas. Bom, aqui a gente fecha a primeira etapa de como desenvolver o cronograma. Para mim é a principal. Você não tem como desenvolver um cronograma se você não sabe o que você está entregando. Fazer a AP, detalhar esse escopo em atividades é a primeira etapa para desenvolver um bom cronograma. Vamos dar continuidade aqui. Agora que a gente começou a desenvolver o nosso cronograma, a gente já tem o nosso escopo definido, né? A gente já viu na EAP, a gente tem que definir a duração dessas tarefas. O que isso significa? A duração da tarefa é o tempo determinado que a tarefa leva para ser concluída. E o Project aceita essas durações de algumas maneiras. Então, abrir lá o Project, a gente vai ver um pouco mais para frente na aula, vai ter a coluninha lá de duração e você vai ficar meio perdido. Se eu colocar 1 aqui, o que esse 1 significa? Se eu colocar 20, o que significa o 20? Então, o Project tem uma leitura dessas durações de cada tarefa. Tá? Como é que ele lê isso? São 5 tipos de duração, né? Minutos, hora, dia, semana e mês. E são representados pelas seguintes abreviações. Quando você abrir lá, você vai colocar 15M, significa 15 minutos. Se eu colocar 2 horas, vai significar 2H, vai significar hora. Né? Se eu usar o D, 2D, vai ser dia. Se eu usar o S, 5S, vai ser semana. E se eu usar ME, vai ser mês. Então é importante que a gente saiba isso para quando a gente definir a duração de determinada tarefa, a gente saiba como entrar a duração de forma correta. Beleza? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, uma nota à parte, é que no Project, nos grupos de trabalho, no nível mais alto, né, nos nossos níveis de grupos de trabalho, nós não vamos alterar as durações.
porque tanto as durações como as datas dos grupos de trabalho vão ser definidas a partir das tarefas que vão estar inseridas dentro desse grupo. Beleza? Tranquilo. Então vamos avançar um pouco mais aqui. Vínculo entre tarefas. Esse é outro ponto muito importante na hora de criar um cronograma. Tá? A gente definiu o nosso escopo, né? Colocou o escopo organizado com a nossa EAP, bem detalhadinho. A gente definiu as durações para essas tarefas, né? Para as tarefas que a gente definiu no escopo. E agora a gente vai fazer uma relação entre essas tarefas. Então, criar vínculo entre essas tarefas. O que é esse vínculo? Exatamente isso. É criar uma relação de dependência entre as tarefas. Então, uma tarefa depende da outra para acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Para fechar um contrato, é preciso ter o orçamento da empresa. Ninguém assina o contrato sem ver o orçamento antes, certo? Então, a atividade de contrato, ela depende de orçamento. Então, é esse tipo de relação de atividade que o vínculo, né, que os vínculos entre as tarefas definem. Um pouco confuso? Vou tentar explicar um pouco melhor. O Project, ele tem 4 tipos de vínculo entre essas tarefas. Tá? Quais são eles? A gente tem término e início, que é representado pela sigla TI. Né? Quando a gente vai ver lá no Project, os vínculos entre as tarefas vão ser definidos nas colunas de predecessão ou sucessão, também chamadas de predecessoras ou sucessoras. Mas o que significa essas relações? Término e início. A sigla é TI. A data término de uma atividade define o início da outra. Então, no exemplo acima fica bem claro. Né? Quando a gente terminar o orçamento, a gente pode começar a fase de contrato. Então, terminamos o orçamento, está definido a empresa que a gente orçou, finalizou o orçamento, definimos a empresa, posso entrar na fase de contratação da empresa. Certo? Então, uma atividade depende da outra. E como que ela está linkada? TI, término, início. Tá? Quando a gente usa a coluna de predecessora no MS Project, a gente vai ver um pouco isso lá na frente, a gente não precisa usar essa sigla TI, porque ela é automaticamente usada dessa forma. Então, quando eu linko uma atividade a uma outra, por essa coluna no Project, ela já está assumindo esse tipo de relação, de término e início. Mas quais outras relações que a gente tem? A gente tem início e término. Então, nesse caso é o contrário. A data início da tarefa predecessora define o término da sucessora. Então, o que significa? Quando eu terminar essa atividade, quando eu começar essa atividade é porque eu estou terminando a outra. Tá? Ele não é muito usado, é mais o término e início mesmo, mas a gente vai ver que em alguns casos ele pode ser usado. Tá? Nas aulas mais para frente eu vou tentar dar alguns exemplos desse início e término. Outros 2 tipos de relação que são muito usados. Início e início, representado pela sigla II, significa que as tarefas começam em conjunto. Então, por exemplo, a pintura pode começar em conjunto com o encanamento. Né? Às vezes a gente pode definir isso. Né? Elas podem começar ao mesmo tempo. Então, a gente vai definir que determinadas tarefas começam junto, com essa relação, ou término-término, né? Que determinadas tarefas vão terminar juntas. Então, a gente tem esses 4 tipos de vínculos, 4 tipos de relações, e a gente vai aprender mais para frente como utilizar eles. Mas é importante que na cabeça de vocês fiquem o conceito de como a gente monta o cronograma. A gente começa definindo o escopo, detalha as atividades, detalha as tarefas, os grupos de tarefas e as tarefas. A partir disso, a gente determina as durações para cada atividade e a gente linka e faz as relações para a gente entender como que as atividades vão acontecer numa linha do tempo. Beleza? Essas são as principais coisas, na minha opinião, para montar um cronograma. Quando você tem bem detalhado o seu escopo, o que você precisa fazer, definiu corretamente as durações e linkou as tarefas da forma certa, definiu as relações corretas, pronto, e você está criando um cronograma quase 100%. O que mais que o Project consegue fazer? Quais são as outras coisas que a gente precisa ter esse conceito na cabeça para a gente desenvolver o nosso cronograma no Project? Tá? No Project,
a gente também pode gerenciar os recursos, pode planejar os recursos para cada tarefa. Não é todo mundo que usa essa funcionalidade do Project, tá? Mas ele também é importante para o nosso controle do nosso trabalho. E como a gente vai ver isso, esse vai ser uma etapa do nosso curso mais para frente, eu quero que fique claro para vocês, pelo menos nessa fase inicial, o que é feito, o que é feito nessa fase de recurso no Project, o que o Project aceita de recurso e quais as definições desse recurso. Bom, no Microsoft Project é possível planejar e controlar 3 tipos de recursos. O primeiro é de trabalho, né, que inclui pessoas ou equipamentos. Então, para aquela determinada tarefa, você vai determinar qual tipo de recurso de trabalho você vai usar, seja pessoa, né, humano, ou de equipamento. A gente tem os custos, que é determinar basicamente qual é o custo de determinada atividade. Isso também está como um recurso no Project. E por fim, materiais. Para ser bem sincero, eu particularmente nunca vi a utilização desse recurso de material. Mas, por exemplo, se você está trabalhando num projeto de uma obra, às vezes você quer controlar o quanto de cimento vai ser gasto em determinada atividade. Então, sei lá, numa parede vou gastar, sei lá, nem sei como é que é, 1 quilo de cimento. Então, depende. Tem pessoas que entram nesse nível de detalhe e o Project permite você controlar. Então, tem esses 3 recursos. Os mais utilizados são de trabalho e custos, que normalmente a gente vai colocar a gente vai criar os recursos possíveis para esse projeto. E quando a gente for colocando eles nas determinadas tarefas, a gente vai conseguir gerenciar isso, vendo se a gente não está usando um recurso mais do que devia. Então tem toda essa parte do Project que também vai ser interessante para a gente, mas o que eu vou falar mais sobre eles lá na frente. Só é importante que fique na sua cabeça que o Project aceita esses 3 tipos de recursos. Tá? Uma coisa que é importante, você não é obrigado, né? Você consegue montar um projeto sem adicionar recurso a essa atividade. É muito difícil você montar o projeto sem as outras 3 coisas que eu falei anteriormente, mas sem recurso você pode montar. Se você não está interessado em definir os recursos para cada tarefa, se você não está interessado em medir os seus recursos no seu cronograma, você não precisa. Existe uma planilha específica dentro do Project que a gente vai controlar os recursos lá. Vão ter informações sobre esses recursos e você vai conseguir definir todos os detalhes desse recurso nessa planilha específica. E, claro, ela vai se casar com um cronograma já dentro da própria ferramenta do MS Project. Recursos de materiais e trabalhos podem ter custos específicos atrelados. Então, para os recursos específicos de trabalho que a gente viu aqui em cima, né, que são pessoas e equipamentos, a gente já pode definir custos para eles. A gente vai ver isso lá na frente, mais detalhes. Mas, por exemplo, uma pessoa, quanto custa a hora da pessoa? Custa tanto. Então, se eu alocar aquela pessoa numa atividade, né, que vai durar 2 horas, eu vou saber exatamente o custo daquela atividade, porque eu já coloquei a pessoa e a pessoa tinha um custo. Entenderam? A gente vai ver mais com calma esses recursos lá na frente, mas por hora, essas definições e conceitos que eu quero passar para vocês. Primeiro, o nosso cronograma, o nosso escopo, né, com a nossa EAP, que vai gerar as nossas tarefas resumos, as nossas tarefas, e vamos definir os nossos marcos. A partir disso, vamos colocar as durações nessas atividades definidas no escopo, na nossa EAP, e fazer o link entre elas, montar a nossa lógica, como cada atividade vai acontecer na linha do tempo. Por fim, a gente viu os recursos aí, eu só queria dar uma base para vocês do que o MS Project aceita de recursos. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada, tá, no que o Project tem de funcionalidade. Vamos dar um passeio pelo Project agora juntos. A gente vai ver um pouco dessas coisas que eu falei, a gente vai ver no Project. Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai para a parte que todo mundo está esperando, né? Vamos abrir aqui o Project e vamos dar uma olhada na cara dele. Bom, a gente vai abrir um projeto vazio aqui.
Como vocês podem ver, o Project tem essa cara aqui, né? Ele tem essa tabela com as informações que a gente vai entrar. Aqui é onde vai ficar representado o gráfico Gantt, que é o gráfico de duração das tarefas. A gente vai ver mais para frente. Aqui vai ser adicionado as tarefas com dado na linha do tempo. Então, é uma linha do tempo, as tarefas vão ficar aqui. Os guias normais, né? Igual toda ferramenta da Microsoft tem. Mas aqui são as ligadas às tarefas, né? Então a gente vai ver aqui, para incluir uma tarefa, a gente pode incluir por aqui, incluir um marco ou resumo, né? A gente pode incluir diretamente aqui, foi o que a gente conversou. Os recursos, né? A gente pode acessar as planilhas de recursos, ter os detalhes de recursos, relatórios. Aqui a gente vai ter uma informação mais alto nível do projeto, os períodos de trabalho, a WBS aqui, que foi o que a gente conversou, lembra? Aqui é mais como exibir as coisas dentro do project, mas o que a gente mais precisa ver aqui hoje é essa parte inicial aqui de input de dados. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem as principais colunas que a gente conversou a respeito. Uma coluna que não vem aqui no início aqui, né, no projeto limpo, né, no projeto novo, é a da WBS. Em português eles deram o nome de EDT. Então eles não incluem aqui nas colunas iniciais, mas eu gosto de colocar porque assim fica mais fácil de entender a nossa WBS. Então, por exemplo, rapidamente vou dar um exemplo para vocês aqui, né, do que a gente estava estudando agora há pouco. Se a gente colocar aqui o grupo de tarefa de contratação, ele vai automaticamente gerar o número 1. Por quê? É o que a gente falou, o número inteiro, né? Agora, se a gente quer colocar as atividades embaixo dele, né? Assim como a gente fez na nossa EAP, orçamento e... qual foi a outra? Contrato, né? Você vai ver que como a gente está incluindo as tarefas aqui agora, elas estão sendo iniciadas como grupos de trabalho. Como que a gente altera isso e faz elas entrarem dentro do grupo de contratação? Seleciona essas duas, né? E clica aqui em recuar tarefa. Pronto, você vai ver que elas estão agora exatamente na numeração que a gente aprendeu na nossa EAP. E a gente tem o nosso grupo de trabalho de contratação com as duas atividades. Aqui a gente vai ter a duração, então como a gente viu, né, se a gente colocar um D, fica um dia, se a gente colocar um S com a semana, se a gente colocar um ME com um mês, se a gente colocar um M com minutos. Certo, pessoal? E você viu que foi mudando tanto aqui no Gantt quanto na linha do tempo, né? Vou colocar aqui 2 dias no nosso contrato. E aqui na coluna predecessora foi o que eu falei dos vínculos, né, dos tipos de vínculo existentes no projeto. Então, vamos supor, se eu quero dizer que a gente precisa completar o orçamento para iniciar o contrato, a gente coloca um 2 aqui. Essa atividade seria 2 TI, mas como eu disse, o project nessa coluna predecessora, você não precisa inserir esse TI. Você vê que ele já logo apaga. Por quê? Porque ele já considera isso automático. E exatamente o que a gente viu na nossa aula, o Gantt já mostra que um, né, está dependendo do outro. Então, essa relação de dependência vai ser colocada aqui nessa coluna de predecessão, de predecessoras, né, usando o número das linhas. Então, pessoal, é bem básico, mas é baseado nos conceitos que a gente aprendeu. Com esses conceitos, a gente vai conseguir montar um cronograma e nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais a fundo de como montar esse cronograma. Pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A gente vai ter muitas mais aulas ainda por vir sobre esse curso de MS Project aqui no canal. Como eu disse no nosso Instagram, né, esse curso vai ser intercalado com de gestão de projetos. Então, a gente vai ter um vídeo toda quinta-feira. Uma quinta vai ser MS Project e na outra quinta vai ser a gestão de projetos.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de... I'm not sure I understand. Que isso, Siri? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Compartilha o vídeo para as outras pessoas. Dê um like e se inscreve no canal. Não se esqueça, é muito importante. Então é isso, pessoal. Até a próxima.